Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Agradecendo sempre a equipe Espirais de Luz, ao Grupo Irmão Santos, que também proporciona esse trabalho maravilhoso, e a todos os envolvidos nessa tarefa maravilhosa que é vibrar positividade, vibrar luz e amor para todos nós. Bom, o tema de hoje é: a mediunidade não é um superpoder. É muito interessante falar sobre isso, porque é uma necessidade que nós, não só os médiums, mas também as pessoas que falam assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, comecem a enxergar, a ver como é realmente esse processo. Eu vou começar falando assim, que a cultura social é uma herança. Essa cultura, ela vem de todo um conhecimento acumulado pelas pessoas ao enfrentarem situações e desafios no cotidiano. Então, cada pessoa motivada pela sua própria necessidade ou interesse, ela é sustentada de prontidão e dará continuidade a esse conhecimento ao buscar um referencial diferente, que permita a construção de conceitos novos e, por sua vez, sustente comportamentos e atitudes renovadas. Isso daí, gente, é o que a gente procura fazer para poder manter a nossa vida num certo equilíbrio, de acordo com a nossa cultura social. Então, as ferramentas à disposição do ser humano nessa busca de referenciais diferentes, elas são tão variadas e, entre elas, além de aquelas terapias psicológicas, né? Psiquiatra, psicólogo, terapeuta holístico, terapeuta disso, nós temos a mediunidade como uma dessas ferramentas que é utilizada para o crescimento do ser humano, mas que no seu conceito, às vezes, num senso comum, deve ser modificada, porque as pessoas têm uma visão diferenciada. Tem gente que acha que ser médium é ser adivinho, sabe? Se fosse realmente assim, as coisas seriam muito bem diferentes, né? Seriam bem mais fáceis. Eu falo como médium e falo assim que se a mediunidade fosse para o nosso auxílio, né? Para satisfazer a nossa vontade, eu acredito que muita coisa ficaria muito fácil na minha vida. Eu falo como médium na minha vida, e não é assim. Na verdade, não funciona dessa forma. O espiritismo, ele não traz a ideia de que a mediunidade é sagrada. Ela não é mística, não é mágica, ela não se alcança, a mediunidade, através de rituais ou fórmulas predeterminadas. A sua prática é racional, equilibrada, transparente e é fruto da persistência e da continuidade. O exercício envolve objetivo e planejamento e estruturação desse processo. Então, a mediunidade, ela não é um superpoder. As pessoas acham que você é médium, você que é mais evoluído. Calma, não fale assim. O médium, o fato dele ter uma mediunidade, aquela criatura ter uma mediunidade, não quer dizer que ela é mais evoluída, não. Ela apenas tem o dom de ser sensível à comunicação com a espiritualidade, com o plano espiritual. Mas a individualidade daquele ser não pode não condizer com aquele dom que ele recebeu, mas que uma hora pode se equilibrar através da própria escolha de se evoluir, de crescer interiormente. A mediunidade não serve para falar com mortos, pois os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção do imaginário da cultura material. Ela não se reduz a um balcão de atendimento ao qual se recorre para resolver problemas, e não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou não para decidir seu futuro, tolhendo o seu livre-arbítrio. Olha para você ver, é muito interessante a gente compreender isso, porque tem gente que vai assim, vai no centro espírita, não vai na hora da palestra e chega faltando uns minutinhos para acabar a palestra. Só chega para tomar o passe. Qual o intuito? Ou vai tomar o passe porque acostumou-se a tomar o passe
e sente a necessidade que se ele não tomar o passe, tudo na vida dele vai dar errado. Ou ele vai tomar um passe com um médium específico, que esse médium uma vez já falou alguma coisa para ele, mas aquilo dali foi um mérito que aquela pessoa recebeu. Mas o médium não está ali para que a pessoa fique lá assim, vamos falar, vivendo em função do que aquele médium diz. Você não tem um médium como um mecanismo que vai resolver a sua vida. Não. Se fosse assim, o médium ele viria grudado em você e você com dúvida ia perguntar para ele e ele responder. Não, você veio já com a sua mediunidade, entre aspas, figurativa, que se chama livre-arbítrio. A sua própria consciência quem vai decidir. Então nós não podemos nem influenciar, muito menos invadir a sua intimidade, querendo que você faça algo que nós, vamos falar assim, que às vezes nem é uma intuição, às vezes, na verdade, é você mesmo manipulando aquela pessoa. Então tem que tomar muito cuidado. Mediunidade é algo que vem de lá para cá e não daqui para lá. Para a doutrina espírita, a mediunidade não deve ser vista como transe. É sintonia e troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Não há perda de consciência, não há anulação, e sim soma de experiências das partes envolvidas trazendo superação. Ela não serve contra mal olhado, não serve para ganhar na loteria, não serve para justificar comportamentos anormais, não serve para desobsidiar espírito, não é dom, não é graça, não é castigo ou punição. É um trabalho contínuo para a construção de um momento diferente, evidenciado no comportamento de cada um. Não faz milagre, não concede poder especial e não é fonte de todo conhecimento. Então eu quero que vocês entendam isso. Olha só, um médium, ele não é um mágico, e muito menos um super-herói. Não. Ele é um ser normal, é um ser humano que tem uma vida normal, que tem seus problemas, que sofre. É algo que é somente um acréscimo na vida daquela pessoa. Então aquela pessoa vai começar a trabalhar com essa ferramenta, ao mesmo tempo estudando sobre ela, assim como qualquer outra profissão é exercida no planeta. Você não exerce medicina sem estudar numa faculdade antes. Então, para você exercer uma boa mediunidade, é o que a gente aconselha aos médios. Gente, não sai por aí falando as coisas, nem o que você sente, nem o que você sente. Retém isso para você. Por quê? Quando tem o mérito de alguém saber algo, a espiritualidade ela age de uma forma bem intensa e ela utiliza da sua mediunidade a tal ponto que quando você acorda, você já falou. É meio que imediatista a atitude quando é necessário. Mas quando não é, você pode até receber as intuições, mas você cala primeiro para saber com quem você está lidando e se aquela pessoa merece aquela informação. Quando ela não merece, geralmente a mediunidade fica branda. Você não tem que dar continuidade às palavras nem ao texto. Se fosse assim, as pessoas iam procurar os médios e falar: aqui, você podia me falar qual que é o número da Mega Sena amanhã para eu poder jogar, porque eu preciso resolver minha vida financeira e ficar em paz o resto da vida. E aí todo mundo ganharia na loteria, né, gente? Mas não é assim. Não existe mediunidade para isso. A mediunidade não é direcionada para isso. A mediunidade é um ato de amor em que o espírito que está prestes a encarnar aceita como tarefa. Porque todo médium tem que ser resignado, tem que abrir mão de seus vícios, de seus defeitos. Um espírito que vai reencarnar como médium, ele sabe a tentação que ele vai sofrer na vida e os problemas e obstáculos que ele vai ter que enfrentar. Além do mais, conviver com a sensibilidade dele mesmo, que não é uma coisa fácil de se fazer. Continuando,
o que acontece? Os espíritos encarnados e desencarnados envolvidos num processo mediúnico só conhecem alguma coisa na medida de suas experiências e de suas vivências. Então a mediunidade não é exclusiva de algumas pessoas, ela é uma capacidade, uma faculdade do espírito que se aperfeiçoa pelo exercício e pelo esforço pessoal. Todo o grupo cultural está intimamente ligado aos seus valores e sentimentos. A mediunidade não está pronta e acabada, ela transforma-se, modifica-se ao longo do tempo, acompanhando o momento emergente, as situações vividas por grupos ou evoluindo pessoas. Olha só, é interessante porque esse assunto, ele aborda, de certa forma, até mesmo a dúvida que existe entre médiums, no meio mediúnico. Tem horas que o médium vira e fala assim para um dirigente de estudo: porque ultimamente a minha mediunidade tem parado, eu não tô conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo. Aí o dirigente vai e levanta para aquela pessoa um seguinte questionamento: será que a sua mediunidade está parada ou ela está em fase de mudança? Então você vai, por quê? Porque você está estudando, você está num grupo estudando sobre aquilo, e o estudo nos leva ao resultado evolutivo. Ou seja, tudo aquilo que você estuda na sua vida, independente de qualquer que seja a matéria ou o nicho que você está estudando, aquilo dali te leva a evoluir de alguma forma. E quando você está estudando a mediunidade, sua mediunidade ela passa por degrauzinhos, onde ela dá uma paradinha. Mas, quando ela retorna. Oi, você agora desdobra, você agora tem evidência, mas você ouve, e agora você identifica as pessoas, que antes você não fazia. Mas isso através de uma boa execução da mediunidade. É você não saindo por aí bancando o adivinho, cobrando por isso, porque a mediunidade foi dada de graça a você, para que você consiga resgatar as suas dívidas, para que você consiga se melhorar, e não para você transformar isso num ato comercial, que não tem nada a ver com isso. Continuando, para vocês entenderem, as pessoas evoluem pela soma de suas experiências e das experiências acumuladas por um grupo social. Em constante crescimento interior, cada pessoa é diferente das outras porque vive experiências únicas ao longo de sua trajetória da vida. Ao ser colocada diante de novas situações, as pessoas elas vão procurar respostas dentro do seu conhecimento acumulado e no conhecimento acumulado daqueles que convivem com elas, estejam encarnadas ou desencarnadas, no caso dos médiuns. Nos casos dos encarnados, eles vão procurar se informar com a família ou quem quer que seja. Exercitar a mediunidade é buscar encontrar respostas para as questões das pessoas e da sociedade através da comparação de referenciais de valores, ideias e sentimentos do polissistema material e espiritual, que são úteis para a evolução de uma pessoa ou de um grupo, gente. Então, assim, não é só chegar e exercer a mediunidade, é você também colocar todo esse conhecimento que você já adquiriu e procurar uma resposta lógica, porque a mediunidade não trabalha com aquilo que não é lógico, e sim com as coisas lógicas. Quando uma pessoa elabora um produto mediúnico, está procurando, limitada pela prontidão do grupo cultural, evidenciar questões e respostas novas para situações do social. Portanto, é um produto, e antes de tudo, um produto cultural, com conceitos universais, alternativos, especialistas e individuais, e é caracterizado por uma forma, com um significado e com uma função. Então, a mediunidade é um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento de seus limites, ampliando a visão de si mesmo, dos outros, da natureza, de Deus. Mediunidade é expressão de identidade, é sintonia, troca de experiência, é interação entre esses polissistemas existentes. Olha que interessante, nós médiuns não estamos livres dos problemas, vamos falar assim, das doenças, sabe?
das dificuldades da vida, dos relacionamentos amorosos falidos. A gente está lá, a gente está suscetível a tudo na vida. A única diferença é que nós temos de imediato, às vezes, uma certa inspiração da espiritualidade, ou uma comunicação com esses espíritos, sabe? Um contato com esse plano etéreo. Mas isso daí, se você não estudar, se você não alimentar o seu espírito com amor, com bondade, com carinho, com dedicação, o que vai acontecer? Você vai ser um péssimo médium, você vai se tornar um objeto de influência da negatividade, de espíritos ruins. Por isso que nós aprendemos como médiums a não falar o futuro, a procurar avisar. Você avisa as pessoas, mas você não chega e fala, eu estou te avisando porque vai acontecer isso, 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 não. Por que você não faz isso? Porque se você pode chegar e avisar para uma pessoa, olha, você vai sofrer um acidente. A pessoa vai e não viaja de carro. E aí a pessoa, ela ia sofrer um acidente sozinha, ela ficou em casa, aí cai um avião na casa dela e mata ela e todo mundo. E aí você acaba com uma responsabilidade maior ainda, que aquela pessoa ia passar por um resgate sozinha, você acaba tendo culpa de ter matado o resto do povo. Você sente isso como médium, entendeu? Então, é melhor você não falar, é melhor você avisar, ser conselheiro, ser amigo. Olha, pense direitinho, você tem que fazer essa viagem agora? Tenho. Pronto, que Deus te proteja. O que eu estou falando é que nós não estamos aqui, gente, para adivinhar o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, daqui uma semana, daqui um ano na sua vida. Se você tiver que ser avisado, a espiritualidade vai chegar e falar assim, irmão, preciso dar um recado, você pode? E você vai acabar dando esse recado. Mas se não, nós aprendemos a nos calar, a ficar quietinhos, a ouvir o julgamento das pessoas sem discutir aquilo. Sem discutir por que aquela pessoa está me julgando. Não discute, deixa ela pensar o que ela quiser de você. Se ela quer saber o futuro, ela procure outros recursos. Existem vários recursos, existem várias terapias, sabe? Vários atendimentos diferenciados. Então, lembrando que mediunidade não está ligado à necessidade imediata daquela pessoa de saber o futuro, e sim à necessidade que Deus julga justo para que a comunicação aconteça. E isso daí é muito importante, porque eu vou falar para vocês, nós como médiums dentro do espiritismo não viemos aqui trabalhar em função de uma ou outra pessoa. Isso não é exclusivo para alguém. Nós viemos trabalhar pelo próximo, não importa quem ele seja. Nós vamos trabalhar por ele, nós vamos auxiliar esse próximo, nós vamos ajudar esse próximo, mas nós vamos manter uma coisa importantíssima nas nossas vidas, o estudo constante. Para que sejamos bons médiuns, precisamos estudar, aprender, entender para praticar. Então, lembre-se, mediunidade não é um superpoder. Na verdade, é a misericórdia de Deus nos dando a oportunidade de evoluir praticando o amor incondicional. Bom, é uma mensagem que eu falo assim, não tem muito o que falar, não tem muito o que render nessa conversa, porque eu acho que ficou muito bem claro para vocês que não adianta você sentar na frente do médium e pedir para ele olhar o seu futuro, sendo que aquele médium pode até ver seu futuro, mas a chance disso ser assertivo é que é perigoso. Temos que tomar cuidado, nos policiar e não sufocar os médiuns nas casas espíritas. Saber respeitar o tempo da mediunidade de cada um deles para comunicar com você o necessário. Eu agradeço a todos, sempre tem paciência de me ouvir e vamos em frente, seguir cada vez mais aprendendo, compartilhando conhecimento e com certeza procurando ajudar cada um de vocês dentro da medida do possível e da misericórdia de Deus.
Então, não se esquece de se inscrever no canal Espirais de Luz, ativa o sininho lá, ativa o sininho, não esquece não, e curte nossa página no Facebook, que é lá que a gente está publicando as nossas palestras, os nossos vídeos também, para você acompanhar o que acontece. Até a próxima, beijos de luz.